que é cartomancia? Tem gente que acha que é um processo psicológico, tem gente que acha que é um processo espiritual, tem gente que acha que é algo totalmente aleatório. Tem gente que acha que é algo que deve ser usado somente para fins terapêuticos. Tem gente que acha que ela é essencialmente preditiva. E eu acho que a cartomancia é o poder da palavra como catalisador. Eu vivo da palavra, na tradução, na interpretação, na docência e na cartomancia. E eu sou apaixonada por esse poder que a palavra tem de unir mundos, né? É o poder de Exu, é o poder de Hermes, é o poder de Mercúrio. Então, para mim, acima de todas essas teorias, né, que você pode escolher a que você quiser, de acordo com o que você acredita, eu acho que todas são válidas e o baralho vai funcionar do mesmo jeito. Mas acima de todas as teorias, para mim, está o poder da palavra, o poder do que é verbalizado na mesa de jogo e, a partir daí, o que o consulente faz com essa informação. Porque não adianta, né, gente? Toda vez que você procura um oraculista querendo uma solução para sua vida, uma receita de bolo, você acaba se frustrando, porque isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum, isso não existe no terreiro de Umbanda consultando a entidade, isso não existe nem na medicina, que é uma ciência empírica, né? Quantas vezes a gente passa por vários médicos e ninguém resolve o nosso problema. Então é preciso que a gente, enquanto consulente, né, porque eu também consulto as cartas, a gente saia da passividade e encare o momento da consulta como esse momento de troca, como esse momento em que a gente tem que estar aberto para o inesperado. Porque muitas vezes o que é colocado ali faz um sentido imediato. Muitas vezes a gente extrai assim 10% da consulta, uma palavra que o cartomante fala, que cai a ficha. Muitas vezes a gente sai da consulta achando que nada bateu, e aí mais tarde você faz associações e você vê que realmente, né, havia um sentido ali. Então todo esse processo, ele não é do cartomante, ele é do consulente. Ele é um processo interno, né? Então, não interessa o que está sendo colocado ali, se é uma previsão, se é um aconselhamento, né, se você acredita que é uma entidade falando através das cartas. A questão é o que você vai fazer com essa informação. É aquela velha história, né? Se você pergunta para as cartas se você vai passar no concurso que você vai fazer daqui a um mês, e as cartas dizem que sim, né, que está muito propício para isso, e você, de repente, diante daquela informação, você fala, tô bem. E aí você relaxa no seu plano de estudos, né? Você não se disciplina mais do jeito que você estava se disciplinando. E aí você não passa. Quem errou? Mesma forma, né? Se as cartas dizem que não, você desanima e você para de estudar. Ou você desafia a previsão e você corre atrás, e você estuda mais e aí você passa. Alguém errou? Alguém acertou? É tudo muito dinâmico, né? Até que ponto as coisas estão realmente definidas e até que ponto a gente pode alterá-las, ou até que ponto a gente pode gerenciar a nossa reação diante de coisas que talvez a gente não consiga mudar. E toda essa dinâmica, né? Eu me lembro muito dessa carta aqui. Tudo isso que eu tô falando me lembra muito dessa carta aqui, que é o 8 de paus. E na escola inglesa, ele representa Mercúrio em Sagitário. E ele é uma carta, que nesse baralho aqui, no Tarot de Waite, ele fala de processos, assim, é como se fosse uma eletricidade, sabe, assim, muito intensa. E, de repente, você dá um pontapé inicial numa situação e a situação começa a andar e foge do seu controle, né? Ou algo que você fala e que também foge do seu controle. Então, muitas vezes essa carta é vista pelos tarólogos com alguma cautela, né? Como uma advertência para você tomar cuidado com as consequências das suas ações. Mas eu vejo ela também como esse processo, né? Do que você abre
na sua mesa de jogo, no que você fala enquanto cartomante, que você não tem controle do que aquela informação vai fazer. Por isso, a gente precisa ter um código de ética muito bem definido dentro da gente. E como que a situação se desenrola a partir daí, né? A partir do que o consulente ouve e do que ele vai fazer ou deixar de fazer com isso. E eu acho isso mais importante do que acertar ou errar uma previsão. Eu me lembro de um caso de um cartomante chamado Bjorn Merius. Eu acho que ele hoje nem atende mais com cartas, acho que ele só estuda. Ele é um alemão, nem sei se estou falando esse nome direito. E ele deu uma entrevista uma vez em que ele estava falando que uma consulente dele procurou ele desesperada porque ela estava num processo assim de perda de visão. E ela estava passando por uma série de problemas, com divórcio, com não sei o quê. E ela perguntou para ele se ela ia perder a visão. E ele abriu o baralho e ele falou que não, que ela não se preocupasse. E ela voltou para casa e alguns meses depois ela ligou para ele e falou: eu perdi minha visão. E ele ficou arrasado, né? Aquela coisa, a gente não quer errar uma previsão, né? E ele pediu 1000 desculpas e tal. E ela falou assim: não, você salvou minha vida, porque quando eu fui me consultar com você, eu estava preparada. Né? Se você me dissesse que eu ia perder minha visão, eu estava tão desesperada que eu ia sair da consulta e ia jogar meu carro no precipício. Eu voltei para casa confiante, eu acabei perdendo a visão, mas a minha vida não acabou. Eu estou me reconstruindo, eu estou conseguindo dar a volta por cima. Então, na verdade, você salvou minha vida. E aí? Ele errou ou ele acertou? Então, essa dinâmica, essa imprevisibilidade que está em jogo numa consulta de cartomancia. Quer você acredite na cartomancia terapêutica, na cartomancia preditiva, na espiritualidade, Maria Padilha falando, numa gestalt psicológica, é importante que você acredite, acima de tudo, nisso aqui. Que você solte o controle, né, e dê o melhor de si. Você enquanto cartomante e você enquanto consulente, você dê o melhor de si para estar aberto ali e para deixar a palavra fazer o mundo girar.